Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 11. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 11. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem ainda não encontrou, diga escola dominical. Lá no crente aprende a ler a Bíblia, né? Escola dominical. Capítulo 11 de João diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda demorou-se 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Amém? Amém. Pode tomar o seu assento com liberdade para glorificar e exaltar o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, observamos o texto em que nós vemos aqui, está revelando um grande milagre que o Senhor Jesus operou. Um dos maiores milagres registrados na Bíblia. E quando nós observamos e olhamos para a Bíblia Sagrada, nós podemos ver que o ministério de Jesus foi marcado pelos sinais, pelos milagres, pelas maravilhas, pelos prodígios. A Bíblia diz que aonde Jesus passava, acontecia milagre de todas as maneiras. Os paralíticos andavam, os cegos enxergavam, os surdos ouviam. Aonde Jesus passava, milagres aconteciam. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós podemos observar que além dos milagres que Jesus operou, Ele também nos deixou muitos ensinamentos, deixou muitos mandamentos e muitos exemplos. No capítulo 11 de Mateus, Jesus diz na parte B do versículo 29: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as nossas almas. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós encontramos grandes exemplos de humildade que Jesus nos deixou. E quando eu olho para a Bíblia, eu tenho por mim que um dos maiores exemplos de humildade que Jesus nos deixou não foi a manjedoura onde ele foi colocado o dia em que ele nasceu. Eu tenho por mim que um dos maiores milagres que Jesus, o maior exemplo de humildade que Jesus nos deixou, também não foi a sua entrada triunfal em Jerusalém, quando a Bíblia diz que Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. E naquela época jumento não podia entrar em Jerusalém, porque era considerado um animal imundo, rejeitado. Eu vejo o Calvário, o Getsemane, aquela cruz que colocaram sobre os seus ombros. A Bíblia diz que espancaram, humilharam, maltrataram ele, cuspiram na sua face. Mas também não foi o seu maior exemplo de humildade. Mas eu tenho por mim que um dos maiores exemplos de humildade que Jesus nos deixou está no capítulo 2 de Lucas, e versículo 52, quando a Bíblia diz: e o menino Jesus crescia em estatura, na graça e no conhecimento,
para com Deus e perante os homens. Observe bem, Ele que é o Filho de Deus, que é soberano, que é grande, que é eterno, que é poderoso. A Bíblia diz que o próprio Jesus disse no capítulo 28 de Mateus, versículo 18: eis que é-me dado todo o poder, tanto em cima no céu como embaixo na terra. Ele é dono de todo o poder, de toda a autoridade. Ainda hoje nós estávamos lendo ali dentro do carro a Bíblia, no Salmo 147, versículo 4, a Bíblia diz: Ele sabe quantas estrelas tem no céu e chama cada uma delas pelo seu nome. Ele sabe quantos litros de água tem nos rios, nos oceanos, nos mares, e junta na palma da sua mão como se fosse uma concha. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na minha e na sua cabeça. É grande, é poderoso, é eterno, é soberano, está acima de tudo e acima de todos. Isaías disse no capítulo 40, versículo 22: Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhoto. Ele estende o céu como cortina e desenrola como tenda para nele habitar. O que isso quer dizer? Quer dizer que o globo da terra é cadeira para o nosso Deus assentar. Ele está presente no mesmo momento em todo lugar. Mesmo assim, diante de tanto poder, tanta grandeza, a Bíblia diz que ele também precisou crescer. Agora imagina bem, até Jesus, o Filho de Deus, precisou crescer. Agora imagina eu e você, como o salmista diz, nós somos considerados como trapo de imundícia diante da santidade de Deus. Até Jesus precisou crescer. Quanta gente por aí acha que é grande porque prega bonito, arrasta a multidão, ora Deus opera milagre e canta bonito. Quanta gente por aí acha que é grande porque tem um carro bom, uma casa boa. Mas eu quero dizer para você nesta noite que grande só é um. O nome dele é Jesus o Nazareno. E eu tenho que adorar. Quem quer adorar Jesus grande aqui essa noite? Levanta a tua mão e glorifica o nome de Jesus. Aleluia. Segundo grande exemplo de unidade que Jesus nos deixou. A Bíblia diz que quando Jesus estava ali, foi ser batizado por João Batista lá na beira do Rio Jordão. A Bíblia diz no capítulo 1 de João que João Batista pregava uma mensagem poderosa, uma mensagem que revolucionou a história e que mudou aquela época. E quando João trazia aquela mensagem poderosa, a Bíblia nos revela que alguém interrompe João Batista e lhe faz uma pergunta: ei João, quem que você é para estar batizando desse jeito? Você é o Cristo? É Elias ou você é os profetas? João diz: não, eu não sou ninguém. Eu vos batizo com água, mas tem um aí no meio de vós que eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés. Aleluia! Com o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que quando João Batista estava batizando e aquele povo interrompeu perguntando quem era João, ele disse: eu vos batizo. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Se um dá glória, pelo menos ri do pregador. Aleluia! Mas se o milagre acontece. Aleluia! Glória a Deus. E ali então João Batista disse: tem um aí no meio de vós que eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E a Bíblia diz no capítulo 1, versículo 29 de João: e no outro dia, em outra tradução está, e no dia seguinte, João Batista estava batizando do outro lado do Jordão, em Betânia. Quem que vinha se aproximando para ser batizado por ele? Jesus. E quando Jesus vinha se aproximando para ser batizado por ele, ele dá um brado e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era Jesus que ia ser batizado por ele. Agora observe bem, a Bíblia diz que quando João Batista diz: tem um aí no meio de vós, Jesus estava no meio da multidão, e no dia seguinte ele foi batizado por João Batista. Isso significa que o Filho de Deus também precisou esperar. Ele ficou um dia no meio da multidão, esperando o momento e a hora certa para iniciar o seu ministério. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Até o Filho de Deus passou pela fila de espera. Deus tem um dia e a hora certa para mudar a tua história, para operar um milagre na tua vida e na tua casa. A Bíblia diz que ele esperou o momento certo e a hora certa. No capítulo 3 de Eclesiastes, para tudo há um tempo determinado debaixo do céu. Deus tem tempo, irmão. Então não adianta, não apressa o tempo de Deus. Tem um ditado aí que Deus atrasa, mas não falha. O meu Deus não atrasa e nem adianta. Ele tem a hora certa, o dia certo, o momento certo. E pode ser hoje o momento de Deus operar um milagre na tua vida. Quem acredita que pode ser hoje? Levante a mão e glorifica o nome de Jesus. Mas tem muita gente que quer atravessar o tempo de Deus. Tem muita gente que quer o tempo dele. Calma, espera um
Aleluia. Terceiro grande exemplo de humildade que Jesus nos deixou. A Bíblia diz que o Filho de Deus, capítulo 4 de Lucas, foi levado ao deserto. O Filho de Deus também passou pelo deserto. E lá no deserto, ele ficou 40 dias e 40 noites sem se alimentar. E a Bíblia diz que então o próprio diabo se apresentou e disse: se tu és o Filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Jesus também sofreu tentações. A Bíblia diz que ele foi tentado pelo diabo. E Satanás disse: se tu és o Filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Jesus podia ter transformado aquela pedra em pão, porque ele tem poder para isso e para muito mais. Mas por que Jesus não transformou aquela pedra em pão? Pedra simboliza, representa obstáculo, dificuldade, barreira. Se Jesus tivesse transformado aquela pedra em pão, ele não ia ter habilidade para lidar com os obstáculos, com as barreiras, com as adversidades que ia surgir no longo do seu ministério, no longo da sua caminhada. Então Jesus repreendeu Satanás e disse: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. E foi forte e boa essa colocação, porque quando nós olhamos para a Bíblia, é essa palavra que traz alegria para a nossa vida. Capítulo 15 de Jeremias e versículo 16: achando as tuas palavras, logo as comi, e as tuas palavras foi para mim gozo na minha alma e alegria no meu coração. É esta palavra que quebra toda a incredulidade do homem. Capítulo 23 de Jeremias e versículo 29: não é minha palavra como fogo, diz o Senhor, como martelo que esmiuça a penha. É esta palavra que nos garante a vida eterna. Capítulo 6 de João e versículo 68: Simão disse: Senhor, para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? É esta palavra que traz santificação para a nossa vida. Capítulo 17, versículo 17 de João: santifica o Senhor na verdade, a tua palavra é a verdade. Esta palavra é proteção para a nossa vida. Capítulo 30 de Provérbios e versículo 5: toda a palavra do Senhor é pura e escudo para aqueles que neles confiam. É esta palavra que garante luz para o nosso caminho. Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É esta palavra que vai além dos recursos humanos. Capítulo 4 do escritor aos Hebreus, versículo 12: toda a palavra do Senhor é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e apta para discernir as intenções do coração do homem. É esta palavra que garante portas abertas na nossa vida. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 8: eu conheço as tuas obras, e eis que eu pus uma porta aberta diante de ti, a qual ninguém pode fechar, pois tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É esta palavra que traz avivamento para a nossa vida. Capítulo 3 de Abacuque, versículo 2: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Saída, livra-te da misericórdia. Faz-me lembrar agora do capítulo 8 de Neemias. A Bíblia diz então que Esdras trouxe a palavra do Senhor pela primeira vez para ser lida diante do povo na praça. E no versículo 1, a Bíblia diz que quando o sacerdote Esdras lia a palavra, todos ficaram como se fosse um homem só diante da palavra. Criança, jovem, adolescente, homens e mulheres, todos ficaram como se fosse um só diante da palavra. Sabe por quê? Diante da palavra não tem facção, diante da palavra não tem fuxico, diante da palavra não tem grupinho, diante da palavra não tem disse-me-disse, diante da palavra não tem contenda, diante da palavra não tem grande nem pequeno, diante da palavra não tem pobre nem rico, diante da palavra não tem negro nem branco. Eu e você nessa noite ficamos como se fosse um homem só diante da poderosa palavra de Deus. Quem veio aqui para ouvir a palavra de Deus nessa noite? Aleluia! E o que me chama a atenção no versículo de número 4 é que a Bíblia diz que ele construiu um púlpito de madeira para aquele fim. Pela primeira vez na Bíblia está dizendo que foi construído um púlpito de madeira. Para quê? Para pregar a palavra de Deus. É diferente de muitos púlpitos hoje nos dias que nós estamos vivendo, que está sendo assumido para muita gente se promover, muita gente se propagar, muita gente se desabafar diante do povo, muita gente pregar sentimento. É diferente de muitos púlpitos que está sendo assumido por muitas pessoas por um tal de louvorzão, de show gospel. Mas nessa noite de sábado, nessa festa maravilhosa de Santa Ceia, eu assumo essa tribuna para pregar a palavra de Deus, a palavra que muda, que transforma, que renova, que faz milagre. Quem acredita assim, levanta a tua mão e glorifica o nome de Jesus. Vai se lembrar agora, há poucos dias eu estive pregando em Salvador, na Bahia, e estava falando com um pastor já de 82 anos de idade.
cidade, chamaram o senhor, pastor João, e ele estava me falando a respeito de Rui Barbosa. Quem já não ouviu falar de Rui Barbosa? Um baiano de 1,50 m. Rui Barbosa era poliglota. Ele falava mais de 4 idiomas. Ele saiu de Salvador, do estado da Bahia, e foi para a Inglaterra para dar licenciatura de inglês. Um homem alto influenciador na política brasileira, alto conhecedor da gramática, um dos defensores da melhor oratória que o Brasil já conheceu. E então Rui Barbosa, ele estudou a gramática brasileira e ele descobriu 42 erros da gramática brasileira. Ele ficou feliz com aquele feito, com aquela realização, e ele disse: eu vou estudar a Bíblia e vou descobrir todos os erros que tem na Bíblia. Então ele começa agora no livro de Gênesis e vai até o livro de Apocalipse. Ele pega do livro de Apocalipse e volta até o livro de Gênesis e estuda toda a Bíblia. Passado alguns dias ele encontrou com seus amigos, e os seus amigos lhe perguntaram: Rui, quais foram os erros que você encontrou na Bíblia? E ele, de cabeça baixa, diz: eu não consegui encontrar nenhum erro na Bíblia, mas ela encontrou todos os erros da minha vida. Essa é a poderosa palavra de Deus. É ela que transforma a vida do homem. Alguém faz uma visita em uma das maiores bibliotecas em Salvador, na época pertencente a Rui Barbosa, e quando chega naquela biblioteca tem um livro de capa preta lá em cima de todos os livros, e pergunta: qual é aquele livro de capa preta que está lá em cima? Ele diz: aquele livro é pão para o faminto, é água para o sedento, é bússola para o perdido, é vida para o morto, é a Bíblia Sagrada, é a palavra do Deus Todo-Poderoso. E alguém diz: mas o que significa ela lá em cima de todos os livros? Ele diz: ela representa e simboliza a coroa de todos os livros. E alguém diz: se eu pegar ela lá de cima e colocar embaixo de todos os livros, ele diz: passa a ser a base, o alicerce, a sustentação de todos os livros. E alguém diz: se eu pegar lá de baixo e colocar no meio de todos os livros, ele diz: passa a ser a vida, o coração de todos os livros. Essa é a poderosa palavra de Deus. É ela que transforma a vida do homem, é ela que liberta, é ela que nos garante a vida eterna. Salve a noite da palavra, levanta a mão e glorifica essa noite. Aleluia. E a Bíblia diz que então Jesus repreendeu Satanás e diz: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então Satanás se ausentou, voltou a perseguir Jesus novamente pela segunda vez, e disse: está vendo essa beleza aí? Tudo isso é meu, dou a quem eu quero se prostrar e me adorar. Mais uma vez Jesus repreendeu e disse: somente ao Senhor teu Deus adorará, somente a Ele servirá. A Bíblia diz que ele se ausentou, voltou a perseguir Jesus pela terceira vez. Então ele diz: está escrito na palavra, dará ordem aos anjos ao teu respeito para te guardar de todo mal. Lança-te daqui abaixo, quero ver se você é o Filho de Deus. Então Jesus repreendeu e disse: não tentarás o Senhor teu Deus, mas somente a Ele servirá. Observe bem, até Jesus foi tentado pelo diabo. Não existe super-homem e homem de fé. Todo ser humano, enquanto estiver pisando nessa terra, está sujeito às tentações do diabo. Mas nós podemos dizer nessa noite o que Paulo diz na sua carta a Romanos, capítulo 8, versículo 31: crediremos, pois, a estas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é maior do que a tentação, Deus é maior do que o inferno. Ele vai te dar vitória, você vai atravessar do outro lado e vai cantar o hino da vitória pelo poder do nome de Jesus. E a Bíblia diz então que Jesus passou pelo deserto, passou pelas tentações. Agora ele inicia o seu ministério. Ministério esse a qual eu disse no início, marcado pelos sinais, pelos milagres. O primeiro milagre que Jesus operou, capítulo 2 de João, a Bíblia diz que foi lá em Caná da Galileia, quando Jesus foi convidado para um casamento. Tudo estava acontecendo conforme havia projetado, tudo estava acontecendo conforme havia programado. De repente, no meio daquela festividade, acabou o vinho. E quando acabava o vinho, em meio a comemoração de casamento, era desonroso para a família do noivo, porque o vinho simbolizava e representava alegria, significava que não ia ter alegria naquele matrimônio. Então, quando o vinho acabou, alguém disse para o Senhor: mestre, o vinho acabou. Ele mandou encher 6 salas de água, encheram conforme ele havia ordenado. E agora ele disse para o mestre de sala que provasse. Quando o mestre de sala provou, ele disse: por quê? Deixaram o melhor vinho por último. Porque o melhor vinho sempre era servido primeiro. Sabe por quê? Porque o que o meu Jesus faz sempre é o melhor, sempre é bem feito. Sabe o que significa? Ele tem o melhor preparado para você, para a tua vida e para a tua casa que essa noite. Ah, pastor, mas a alegria já foi embora na minha vida, nos meus negócios, no meu casamento, na igreja. A alegria foi embora? Então te prepara, porque Deus vai dar o melhor para você essa noite. Ele tem o melhor preparado para você. O melhor de Deus está por vir. Quem acredita no melhor de Deus aqui nesse lugar? Então, a Bíblia diz que Jesus inicia o seu ministério, marcado pelos sinais. E a partir do momento que Jesus operou o primeiro milagre, no versículo 12 do mesmo capítulo 2, a Bíblia diz: e os seus discípulos acreditaram nele. A tradução
passaram a ter confiança nele. A partir do momento que Jesus operou o primeiro milagre, o povo passou a acreditar nele. Daí então, uma multidão muito grande acompanhava Jesus pelo caminho. A Bíblia que eu tenho em minha mão por várias vezes fala multidões no plural. As multidões acompanhavam Jesus pelo caminho. Isso significa que essa multidão ela se dividia em vários grupos de pessoas diferentes. E eu que sou um amante da Bíblia Sagrada, eu comecei a analisar nas Escrituras e ver qual o tipo de multidão que acompanhava Jesus pelo caminho. E eu descobri na Bíblia 7 grupos de pessoas diferentes, 7 grupos de multidão diferentes que acompanhava Jesus pelo caminho. Primeiro grupo da multidão que acompanhava Jesus era o grupo dos necessitados. O grupo dos necessitados acompanhava porque sabia que aonde Jesus estava, as suas necessidades eram supridas. Sabia que aonde Jesus estava, milagres aconteciam. Então os necessitados acompanhavam ele pelo caminho. Dentro do grupo dos necessitados nós podemos ver os coxos, os aleijados, os mudos, os depressivos, todas as pessoas que tinham algum tipo de deficiência, acompanhava ele pelo caminho, porque sabia que quando encontrasse com ele, quando tocasse nele, o milagre ia ser verdadeiro, o milagre ia ser real. Eu não sei se você pertence ao grupo dos necessitados, tem uma necessidade na sua vida, precisa de uma cura, de um milagre, da orientação dele, da ajuda dele, da mão dele. Se você pertence à multidão dos necessitados, você adentrou no lugar certo, porque Jesus está aqui para suprir necessidade essa noite. Quem é necessitado da presença dele, levante a mão e glorifique, porque ele vai suprir necessidade aqui essa noite. Olhando para a Bíblia Sagrada, eu descobri que o segundo grupo da multidão que acompanhava Jesus pelo caminho era o grupo dos falidos e o grupo dos famintos. A Bíblia diz no capítulo 6 de João que Jesus estava reunido com a multidão de quase 5.000 homens, e ali no meio daquela multidão tinha um moço, um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos, e a Bíblia diz então que Jesus alimentou aquela multidão de quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. Eu posso ver aqui nesse texto um homem falido, um empresário falido, vamos dizer assim, que tinha lá no fundo do estoque 5 pães e 2 peixinhos, mas aonde Jesus está, o pouco se transforma em muito. E sabe o que eu quero dizer para você que essa noite? Que ele ainda multiplica, ele ainda faz do nada existir tudo, ele ainda faz abrir rua no meio do mar para o seu povo passar, ele faz sair água na rocha, ele faz sair contorna no meio do mar, mar no deserto, ele ainda opera milagre. Eu não sei se você pertence à multidão dos falidos e tudo que você faz é errado, todo investimento é errado. Essa noite eu venho aqui como profeta de Deus para dizer que ele ainda multiplica. Quem acredita, levanta a mão e aplaude. E também no grupo dessa multidão estavam aqueles que tinham fome. A multidão dos famintos acompanhava. O evangelista Mateus, no capítulo 5, no livro da bem-aventurança, no versículo 10, ele diz: bem-aventurado aqueles que têm fome de justiça, porque deles é o reino dos céus. E os famintos acompanhavam Jesus, porque sabia que aonde Jesus estava tinha pão e mantimento para todo mundo. Jesus me deu uma mensagem aqui nesse texto, que eu preguei uma conversão lá no Espírito Santo, na Cadeiros, com o pastor Oscar de Moura, que deu muito problema. O tema da mensagem é: Jesus é bom, o problema é os seus discípulos. A Bíblia diz que Jesus estava reunido com a multidão. Sabe o que foi que os discípulos falaram? Senhor, despede a multidão, manda a multidão embora, não temos aonde comprar e nem dinheiro para comprar, é muita gente. Sabe o que Jesus disse? Pode mandar reunir o povo, porque eu vou dar alimento para todo mundo. Se fosse pelos discípulos, a multidão tinha ido embora com fome, a multidão tinha ido vazia. Mas nessa noite eu glorifico o nome de Jesus, porque quando Jesus reúne o seu povo, ele tem pão, ele tem alimento, ele tem poder, tem cura, tem milagre, tem unção, tem virtude. Quem veio aqui para ser cheio nessa noite, vou deixar esse negócio aqui de Jesus é bom para o seu discípulo com a reunião só de obreiro, porque o carro é grosso, tem muita gente que não vai aguentar, a taca vai ser grande. Deixa esse negócio. Vamos lá para o terceiro grupo da multidão. Terceiro grupo da multidão que acompanhava Jesus pelo caminho. Eu não sei se aqui, pastor, em Nova Roca tem um terceiro grupo da multidão, mas lá em Cuiabá ainda tem essa raça. Qual é, pregador? É a multidão dos críticos, a multidão dos hipócritas, a multidão dos fariseus, a multidão dos caluniadores. A Bíblia diz que quando Jesus entrava na casa de um pecador, eles falavam que Jesus era pecador. A Bíblia diz que quando Jesus curava alguém no dia de sábado, eles falavam que Jesus estava transgredindo a lei. A Bíblia diz que quando Jesus expulsava um demônio, eles falavam que Jesus expulsava em nome de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Aonde Jesus estava, a multidão dos críticos estava acompanhando ele pelo
caminho. E é muito fácil conhecer a multidão dos críticos. A multidão dos críticos vem para um culto como esse, reclama do pregador, do cantor, fala mal da recepção, reclama da água, reclama da alimentação. A multidão dos críticos é a multidão de fofoqueiro, fuxiqueiro, fala mal da vida de um, mal da vida de outro. Nada para ele tá bom, a vida dele é de crítica. Você quer conhecer a multidão dos críticos, dos caluniadores, tudo que você faz para ele, nada tá bom. Se você vem para a igreja, apresenta alguma coisa a Deus, fala que você é puxa-saco e quer se aparecer. Se você vem e não faz nada, fala que não tem chamada de Deus. A multidão dos críticos é assim, pastor. Se você anda de carro velho, fala que está em pecado, que Deus te abandonou. Se anda de carro novo, fala que é ladrão, que está roubando da igreja. A multidão dos críticos é assim. Se você mora num barraco lá no beijo, lá embaixo, fala que Deus está com você. Se você mora numa casa boa, fala que é traficante. A multidão dos críticos é assim. O pastor vem terça-feira, traz um culto de ensino, diz que o pastor é frio, é gelado. Vem um doido que nem o pastor Rindé do Mato Grosso, pula sapatinha pra lá e pra cá, diz que é pipoca, não precisa disso, pra que isso? A multidão dos críticos é assim. Se o pastor é novo, fala que é menino, que não tem experiência de Deus. Se o pastor é velho, fala que tem que jubilar, que não está aguentando mais. A multidão dos críticos é assim. Se você vem e ouve a palavra de Deus, fala que você é frio. Se você vem e fala línguas estranhas, adora e glorifica, fala que não precisa disso. Ei, critica quem quiser criticar. O meu negócio é com ele, é com ele, é com ele. Quem tem negócio com ele aqui, quem é a armadura da cantarada. Se é pra ele, então faça melhor. Critica quem quiser criticar, é pra ele, pastor. O carro tem que ser novo, a igreja tem que ser bonita, a igreja toda pintadinha. O meu Jesus é o melhor. Quem quiser criticar, vai criticar, mas a obra de Deus não para, não para, não para, não para. Então faz o que Deus colocou na tua mão. Se você é profeta, continua profetizando. Se você é levita, continua adorando. Se você é pregador, continua pregando. Faz o que Deus colocou na tua mão. Deus, o melhor, glória a Deus, nessa noite. Não é porque alguém disse que você é barulhento que você vai parar de adorar. É pra ele, é pra ele, é pra ele, é pra ele. Então faz o que Deus colocou na tua mão. Se Deus te mandou ofertar, oferta. Se Deus mandar pular, pula. Se Deus mandar bater palma, bate. Faz. Deus que te escolheu pra essa obra. Quarto grupo da multidão que acompanhava Jesus pelo caminho. O quarto grupo da multidão que acompanhava Jesus pelo caminho também ainda existe até hoje. Qual é, pregador? É a multidão dos adoradores. Aonde Jesus estava, aquela multidão acompanhava ele pelo caminho. Estava lá para adorar, para glorificar, para exaltar o nome de Jesus. Aonde a multidão dos adoradores está, ouve-se um barulho de glória a Deus, de aleluia, de línguas estranhas. Aonde a multidão dos adoradores está, tem profecia, tem palma, tem alegria. Os adoradores chegou nessa noite aqui de sábado. Onde estão os adoradores que veio para adorar o nome de Jesus? Independente da situação, os adoradores vêm para adorar. As portas estão fechadas, ele vem para adorar. As portas estão abertas, ele vem para adorar. A vida está correndo tudo normal, ele vem para adorar. Está vivendo debaixo de provação, ele vem para adorar. Ele vem para adorar independente da situação. Ele vem para adorar o nome de Jesus. O adorador, ele não para no meio da prova. O adorador não para no meio da perseguição. O adorador não para quando as portas estão fechadas. O adorador, ele vem para adorar. E quando você é um crente, quando você vê um crente atrapalhado, como diz aí, que dá glória o tempo todo, grita, sapatia, bate palma, você pode saber que ele deu motivo para estar glorificando o nome de Jesus. Irmão, só glorifica o nome de Jesus quem tem motivo para glorificar o nome dele. Aleluia, aleluia. Quando você vê alguém que adora, ele tem motivo para adorar. Eu preguei um evento no Morro São Benedito, em Vitória, no Espírito Santo. 4 anos consecutivo, uma cruzada lá, um trabalho de missões que eu faço aquele morro. E ali, eu estava pregando e Jesus tinha me revelado naquela noite que tinha uma pessoa que queria se suicidar. Eu estou falando de adorador, pessoa que tem motivo para adorar. E ali entrou um moço dentro da igreja, já estava terminando o evento, dobrou o joelho, aceitou Jesus como Salvador. Eu retornei e fui embora. Depois, no ano seguinte, eu voltei no mesmo trabalho. E quando eu entrei dentro da igreja, tinha um moço na porta, de mais ou menos 25 anos de idade, terno, gravata, glorificando. E quando eu comecei a pregar, ele saiu lá da porta do corredor da igreja e veio marchando, veio pulando. E chegou aqui na frente do púlpito.
Ele começou a pular, bater palma, pular. E a unção de Deus foi grande. E ele não contentou só em pular, ele caiu no chão e começou a rolar. E de repente ele começou a plantar cambalhota. Ele plantava cambalhota para lá, plantava cambalhota para cá. E ficou plantando cambalhota o tempo todo. A unção de Deus tomou conta daquele ambiente, porque quando Deus está no negócio, irmão, o milagre acontece. Quando Deus está no negócio, o milagre acontece. Pode pular, pode cair, pode correr em cima de banco, pode rolar, que não machuca. Quando Deus está no negócio. Agora, quando Deus está no negócio, o camarada quer se aparecer, ele chuta o banco, não vai ser canela roxa no outro dia. Mas quando Deus está, não, irmão, não acontece nada. E o cara plantava cambalhota para lá, plantava cambalhota para cá, e Deus tomou conta daquele negócio. Eu que não sou bobo, deixei com o Espírito Santo, ele batizou, curou pessoas, vomitaram doença, e foi aquele mistério. No final do culto, ele disse: pastor, eu sei que você está indagando e perguntando por que eu plantei cambalhota o tempo todo, mas senta aqui que eu vou te contar. Sentei no primeiro banco, ele começou a dizer: com 13 anos de idade, eu morava debaixo da ponte, usava todo tipo de droga, e eu amiguei com uma usuária de droga, nós morávamos debaixo do viaduto, e ali ninguém dava nada para nós, não tinha umas condições de usar droga. Tivemos 2 filhos lá debaixo da ponte, e nós íamos na sexta-feira lá no terreiro de macumba, porque o macumbeiro dava cachaça para nós beber, e eu ficava bêbado, o diabo falava na boca dele, eu interpretava, falava na minha boca, ele interpretava, e lá no terreiro de macumba, e chegou uma situação tão difícil, que eu tinha pegado uma arma, um macumbeiro emprestado, e eu ia me suicidar, ir lá para cima do morro para tirar minha vida. E quando você estava pregando, eu entrei dentro da igreja, eu senti uma voz falando comigo, eu entrei dentro da igreja, aceitei a Jesus como salvador da minha alma, ele me libertou de todas as drogas, a minha esposa veio, aceitou Jesus, libertou, hoje nós somos casados, eu sou um pregador, diácono da igreja, um pregador do evangelho, estou pregando, e eu fiz um propósito com Deus, eu rolava e plantava cambalhota pro diabo lá no terreiro de macumba, e eu fiz um propósito que eu vou plantar cambalhota e rolar o resto da minha vida para Jesus. É para ele, não estou para dar glória, é para ele, não estou para bater palma, se é para ele, não estou para dar. Só quem tem no trigo, saca que é no trigo, levante a mão, eu vou dar 1 minuto para você adorar. Agora ele com palma, agora ele com línguas estranhas, 1 minuto para você adorar ele hoje. Aleluia. Glória a Jesus. Eu tenho poucos minutos. Eu não vou falar os outros 3 tipos de multidão. Grupo. Na outra oportunidade nós falamos com a horário. 7º grupo da multidão. Vou pular lá na frente, porque tem que finalizar essa mensagem da parte de Deus aqui, que Deus tem um negócio para fazer aqui através dessa palavra. 7º grupo da multidão que acompanhava Jesus pelo caminho. O 7º grupo da multidão que acompanhava Jesus pelo caminho era o grupo dos amigos. Jesus tinha muitos amigos, e entre eles algum em particular. E a Bíblia diz, no capítulo 18 de Provérbios, versículo 42, há um amigo que é mais chegado do que um irmão. E Jesus tinha amigos chegados, por exemplo, Pedro, Tiago e João. Quantas vezes Jesus pediu para ficar sozinho com eles? Era amigo particular, amigo confidencial de Jesus. Jesus tinha amigo de perto, mas tinha amigo de longe. Jesus tinha amigo na hora da bênção, mas tinha amigo na hora da prova. Irmão, o difícil, pastor, é ter amigo na hora da prova. Quando a picanha está lá rolando e a Coca-Cola gelada, é fácil ter amigo. Quando está andando de carro novo, é fácil ter amigo. Eu quero ver ter amigo na hora da prova, da perseguição, da calúnia, da luta. Aí eu quero ver ter amigo. Alguns negou Jesus, outros traíram ele, outros viraram as costas para ele. Mas Jesus tinha amigo na hora da prova. A Bíblia diz que quando ele vinha com aquele madeiro no ombro, ele não estava suportando o peso da cruz. E quem que vinha do campo? Simão, o Sirineu. A Bíblia não fala muito da história desse homem. Vinha do campo, quem sabe com a sua enxada naquela época, com a sua foice nas costas. E quando ele viu Jesus, ele encostou debaixo da cruz e ajudou Jesus a carregar a cruz pelo caminho. Esse sim era amigo de verdade. Na hora da prova, da luta, encostou debaixo da cruz. E dentre os amigos que Jesus tinha, um amigo de Jesus aqui, nós acabamos de ler, no versículo de número 11, Jesus disse: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertar do sono. Lázaro era amigo de Jesus. A família de Marta e de Maria era amigo de Jesus. Jesus amava aquela família. A Bíblia diz que Jesus amava aquela família. No versículo 1, a Bíblia diz: a aldeia de Marta e de Maria, sua irmã. Era uma aldeia, era abençoada. Segundo a história, a casa de Marta e de Maria era uma casa abençoada financeiramente, próspera. Eles eram ricos. E era a casa onde muitas vezes Jesus ia para orar. Porque a Bíblia diz que Jesus saiu de lá um determinado dia. Jesus saiu de lá com fome.
fome, ele ia consagrar, buscar a presença do Pai. E era a casa onde muitas vezes Jesus ia para descansar. A Bíblia diz que Jesus amava aquela família. Lázaro era amigo de Jesus. Eu fico olhando para a vida de Jesus como homem. Fico imaginando, Jesus pregava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, os discípulos iam acordar, ele pregava o tempo todo. Eu fico imaginando o cansaço. Eu estava fazendo um balanço o ano passado eu preguei 301 vezes, foi o ano que eu mais preguei na minha vida, 301 vezes em todo o Brasil. Estive aqui 2 vezes, preguei 301 vezes, e por 3 vezes eu liguei para minha esposa e disse: não estou aguentando mais, pode suspender a gente. Se alguém ligar, não marco mais nada. Eu não tenho tanta canseira, eu fiquei 34 noites sem dormir, só viajando. Às vezes chega no aeroporto, é longe a cidade, vai de carro, 34 noites sem dormir. Foi 1900 e poucas almas que aceitaram Jesus. Eu faço todo o balanço e eu fico olhando e aquela canseira. Mas quando eu chego em casa, quando nós chegamos num lugar para pregar, a preocupação do pregador é agora, Deus. O povo entra na internet, vê pessoas vomitando câncer, vomitando doença, paralítico andando, vê os testemunhos, e está esperando milagre. E agora, Deus, o que eu vou fazer? E nós chegamos no hotel e tomamos o joelho e começamos a orar: Deus, e agora? Eu não sou, mas o Senhor é. Eu não faço, mas o Senhor faz. Eu não curo, mas o Senhor cura. Eu não opero, mas o Senhor opera. Eu não abro porta, mas o Senhor abre. Eu não prospero, mas o Senhor prospera. Eu sou conhecido, o Senhor é grande e eterno. Entregamos tudo na mão dele, irmão. O melhor é entregar na mão de Jesus. As coisas são difíceis, entrega na mão dele, porque ele resolve. Quem vai entregar tudo na mão dele aqui nessa noite? Então a preocupação do pregador quando vai ministrar é ter algo de Deus pro povo. Então quando eu chego lá em casa, eu tiro a gravata, eu tiro o terno, o paletó, eu entro para dentro de casa, que o meu filho vem correndo e me abraça, minha filha, a maioria das vezes a minha esposa me acompanha, às vezes vem chorando e tá com tanta saudade. Ali eu tiro a gravata, o paletó, ali já não é mais um pregador de milagre, é um pai de família, uma família unida. Eles não perguntam: ei, pai, vai ter milagre hoje? Qual é a revelação de hoje? Qual é a palavra de hoje? Alguém vai vomitar doença? Vai ter algum sinal? O que vai acontecer hoje? Não. Sabe por quê? Porque lá na minha casa não tem jogo de interesse, jogo de troca, jogo de favores. Porque hoje está assim: você me dá e eu te dou, você abre a porta, eu abro, você me abençoa, eu te abençoo. Não. Lá é uma amizade verdadeira, uma amizade pura, uma amizade sincera. Se for na prova, na doença, na dor, no sofrimento, está unido, está junto. Se for na bonança, está junto, amizade verdadeira. E eu acredito que quando Jesus chegava na casa de Marta e Maria, lá também não tinha jogo de interesse, jogo de troca, jogo de favores. Jesus amava aquela família. E diz-nos a história bíblica que de repente a Bíblia diz que o amigo de Jesus estava à beira da sepultura. Ou por que não dizer, estava morto. Versículo 14 que nós vemos, Jesus diz claramente: Lázaro morreu. Em outra tradução, Lázaro está morto. E eu fico olhando para esse texto. Naquela época, quando tinha alguém doente em casa, quem era responsável para buscar socorro era o chefe da casa. Em hipótese alguma, as mulheres podiam sair. Por quê? As mulheres tinham que ficar cuidando do doente. Quem tinha que buscar socorro era o chefe da casa. Tanto é que no capítulo 4 de Mateus, o centurião de Cafarnaum foi até Jesus e disse: Senhor, eu tenho muitos criados. Em outra tradução, eu tenho muitos servos. Na linguagem de hoje, eu tenho muitos funcionários. Eu digo: um vai e ele vai, outro vem e ele vem. Uma palavra sua, meu criado sarará. Por que o próprio centurião foi em busca de Jesus? Porque a responsabilidade estava sobre os ombros dele. Ele era o chefe, ele era o responsável para buscar socorro. No texto que nós vemos, a Bíblia diz que Marta e Maria estavam lá e disse no versículo 3: mandaram pois suas irmãs dizer: Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Marta e Maria mandou alguém em busca de Jesus. Por quê? Quem era responsável para buscar socorro? Era o chefe. O chefe estava à beira da morte. Marta e Maria não podiam sair. No versículo 3 diz: mandaram pois suas irmãs dizer: Senhor, está enfermo aquele que tu amas. A Bíblia não fala o nome dele, não fala o parentesco dele, não fala a história. Eu acredito que era aquele funcionário mais antigo, que cuidava dos bens e valores, que tinha uma confiança na casa. Eu vou começar a pregar aqui agora, se o horário me permitisse, mas eu vou finalizar aqui por causa do horário. Eu poderia falar 7 características de um escolhido para uma obra, para uma missão. Esse homem tinha 7 características importantes na sua vida. Marta e Maria mandou ele em busca de Jesus. Eu acredito que como um funcionário obediente, ele falou: pode ficar despreocupado que eu vou encontrar Jesus aonde ele estiver. E quem sabe, então ele saiu em busca de Jesus. Eu vou colocar o nome desse homem aqui para finalizar essa palavra aqui. Vou colocar o nome dele de ninguém. Quem sabe Marta e Maria chegou lá e disse: ninguém, você precisa ir em busca de Jesus, porque senão Lázaro vai morrer. Eu acredito que como um funcionário obediente, ele falou: pode ficar despreocupado que eu vou encontrar Jesus. Eu tenho certeza que alguém disse para ele: você não vai conseguir encontrar ele. Se você conseguir encontrar ele, você não vai falar com ele porque a multidão é grande. Cada dia ele está numa cidade diferente, você não vai conseguir, ele não vai te ouvir, ele não vai dar a resposta, você não vai conseguir. Eu acredito que ele diz: não, eu vou acompanhar o caminho do milagre, porque onde meu Jesus
faça qualquer milagre. E de repente, quem sabe ele saiu. É coisa de pregador, conjectura. A Bíblia não me condena por isso. Quem sabe ele saiu lá pro caminho de Jericó. Ele saiu para a busca de Jesus. Ninguém saiu. Chegou lá na beira do caminho de Jericó e perguntou: Jesus passou por aqui? Alguém disse: passou, sim, senhor. Aqui tinha 2 cegos. E os 2 cegos estão lendo a Bíblia Sagrada e glorificando o nome de Jesus. Mas ele não está aqui, ele já foi embora. Ele desceu lá para casa, lá para Cafarnaum. Então ninguém foi para Cafarnaum e perguntou: Jesus passou por aqui? Alguém disse: passou, sim, senhor. Aqui tinha um homem endemoniado. Jesus libertou ele e ele já está pregando o evangelho aí pelo caminho. Mas Jesus não está aqui, ele já foi embora. Ele foi lá para a casa de Pedro. Quem sabe ninguém foi para a casa de Pedro e chegou e perguntou: Pedro, Jesus passou por aqui? Pedro estava meio triste, coçando a cabeça. O abençoado passou aqui logo agora. O que foi que aconteceu, Pedro? Ele curou minha sogra que estava quase morrendo. Aleluia. Eita, Jesus maravilhoso, pastor. Não cura até sogra. Esse Jesus não tem jeito não. Mas ele já foi embora, desceu lá para o centro da cidade. Então ninguém vai para o centro da cidade e pergunta: Jesus passou por aqui? Alguém diz: passou, sim, senhor. Aqui tinha um homem aleijado, atrofiado em cima de uma cama. Abriram um buraco no telhado, soltaram a cama e o homem está com a cama nas costas, glorificando ele pelo caminho. Mas ele não está aqui, ele já foi embora. Ele desceu lá para Samaria. Então ninguém vai para Samaria e pergunta: Jesus passou por aqui? Alguém diz: passou, sim, senhor. Aqui tinha 10 leprosos, ele curou os 10 de uma vez só. E tem um que ficou doido, está pulando, voltou, está atrás de Jesus, dando glória, batendo palma. Aonde está esse um? Já chegou aqui, já chegou, já chegou. Mas ele não está aqui, ele já foi embora. Ele desceu lá para Gadara. Então ninguém vai para Gadara e pergunta: Jesus passou por aqui? Alguém diz: passou, sim, senhor. Aqui tinha um endemoniado, conhecido como endemoniado gadareno. Jesus libertou ele e ele já está na praça distribuindo panfleto e pregando a palavra pelo caminho. Mas ele não está aqui, ele já foi embora. Ele desceu lá para Betesda. Então ninguém vai para Betesda e pergunta: Jesus passou por aqui? Alguém diz: passou, sim, senhor. Aqui tinha um homem que estava com 38 anos na beira do tanque, esperando o anjo agitar água e alguém coloca dentro do tanque. Mas Jesus passou por aqui e tocou nele e ele está pulando com a perna, só que não passou na corrida e pregando por aí afora. Mas ele não está aqui, ele já foi embora. Ele desceu lá para Naim. Então ninguém vai para Naim e pergunta: Jesus passou por aqui? Alguém diz: passou, sim, senhor. Aqui tinha uma viúva que o seu único filho estava dentro do caixão. Estava acontecendo um cortejo fúnebre. E quando Jesus chegou aqui em Naim, tocou no esquife e o menino ressuscitou. Está vivo, está vivo, está vivo. Mas ele não está aqui, ele já foi embora. Ele foi lá para Jerusalém. Então ninguém vai para Jerusalém e pergunta: Jesus passou por aqui? Alguém diz: ele não só passou, mas ele está aqui na cidade de Jerusalém. Os paralíticos estão saltando, os mudos estão falando, os céus estão enxergando, a multidão está orando, o povo está recebendo milagre. Ele está aqui, 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 ele está aqui. Quem já pode dizer aqui a presença dele? Aquele homem foi entrando dentro de Jerusalém. Eu imagino a multidão que estava lá em Jerusalém. Quando Jesus entrou em Jericó, tinha gente até em cima de árvore. Eu acredito que tinha gente em cima das casas, na janela, por cima dos muros, por cima dos carros, procurando ver quem era Jesus. E aquele homem vai entrando em Jerusalém. Quanta dificuldade, quanta gente ele tinha que romper, quantas pessoas empurrou ele, pisou no pé dele e disse que Jesus não ia ouvir ele. Não adiantava que Jesus não ia ouvir ele. Ele foi entrando dentro de Jerusalém, foi entrando e chegou até Jesus e disse: mestre, está enfermo aquele que tu amas. Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para que a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Sabe o que me chama a atenção? Aquele homem, ao contrário daquela mulher do fluxo de sangue, que teve uma dificuldade para tocar em Jesus, ao contrário do cego Bartimeu que gritava e alguém mandava ele calar, foi difícil para chegar até Jesus. Aquele homem não teve nenhuma dificuldade para falar com Jesus. Aquele homem não teve nenhuma dificuldade para se aproximar dele. Aquele homem não teve nenhuma dificuldade para dialogar com ele. Sabe por quê? Aquele homem não tinha um nome na capa do DVD, não tinha um nome na capa do CD. Aquele homem não tinha um nome na internet. Aquele homem não tinha um nome nos jornais da cidade. Aquele homem não tinha um nome na televisão. Aquele homem não tinha um nome de destaque em evidência na mídia. Mas aquele homem conhecia Jesus, tinha comunhão com ele. Ei, o importante nessa vida não é estar na posição de destaque, não é andar de carro importado,
esta enfermidade não é para a morte, mas para que a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Vou traduzir para você. Em outras palavras, Jesus disse para aquele homem: a partir de hoje, a partir desse culto, a partir desse evento, a partir dessa sessão da ceia, a partir desse encontro, você não é mais ninguém, você não é mais o mesmo. A partir de hoje, você é profeta. Você vai lá em Betânia e vai profetizar que essa enfermidade não é para a morte, mas Senhor, o homem está quase morrendo, vai sepultar ele. Não tem problema, pode sepultar. Vai lá e profetiza que ele vai ressuscitar. A partir de hoje você é profeta. Volta lá para Betânia e profetiza na casa de Marta e Maria, quando os profetas de Deus chegam aqui essa noite. O mesmo caminho que ele passou para ir em busca de Jesus, o mesmo caminho que ele passou, que alguém disse que ele não ia conseguir, o mesmo caminho que ele passou, que alguém disse que ele não ia ter chamada de Deus na vida, o mesmo caminho que ele passou, que alguém perseguiu ele, disse que Jesus não ia ouvir ele, o mesmo caminho que ele passou, que alguém disse que ele não ia encontrar Jesus, é o mesmo caminho que ele vai voltar por ele. Com uma diferença: ele foi como ninguém, desprezado, desacreditado. Ninguém acreditava na chamada de Deus na vida dele, mas ele vai voltar agora de cabeça erguida, com a mensagem de vida, com a mensagem de restauração, com a mensagem de poder, com a mensagem de unção. Sabe, o Espírito Santo de Deus me traz aqui para dizer para muita gente aqui essa noite: é no caminho da tua desgraça, é no caminho do teu desprezo, é no caminho da tua humilhação. Alguém me criticou, alguém disse que você não tem chamada, alguém disse que você não tem capacidade, alguém disse que você é fogo de palha, alguém disse que você não tem nada de Deus na vida. É no mesmo caminho da humilhação, é no mesmo caminho da tua desgraça, é no mesmo caminho da tua ruína que Deus vai te levantar, que Deus vai te usar, que Deus vai mudar a tua vida, que Deus vai mudar a tua história. É no caminho do teu desprezo. Aí a caçura mandará. Alguém não acredita na tua vida, na tua chamada, no teu ministério. É no caminho da tua humilhação. Os teus inimigos vão ver a tua vitória. É no caminho da tua humilhação. Aí a caçura mandará chega. Faça tudo como Deus te mandou. Alguém não acredita, não sou profeta sobre a tua vida, mas é no caminho do teu desprezo que Deus vai te usar, vai te usar, vai te usar, vai te usar, vai te usar. As mesmas pessoas que me criticou é as mesmas pessoas que vai ter a tua vitória. As mesmas pessoas que dizem que você está falido, quebrado, que nunca vai prosperar na vida, é as mesmas pessoas que vai pedir para comprar no cheque, no cartão de crédito da tua empresa. As mesmas pessoas que dizem que o seu filho vai morrer nas drogas, endemoniado, drogado, é as mesmas pessoas que vão abençoar o ministério dele quando estiver pregando. As mesmas pessoas que dizem que o teu marido não vai voltar, é as mesmas pessoas que vai ver de volta. Só que Deus manda dizer: é no caminho da dominação que Deus vai te levantar, que Deus vai te usar. Vai, vai, vai! Só quem vai voltar com a mensagem de vida, levante a mão de glória. Com a mensagem de restauração, de poder, de unção. No nome de Jesus, eu profetizo uma vida profética na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu lar, no nome de Jesus. Meu horário venceu. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.